Leitura estratégica dos informativos de Direito Penal 2025, informativos do STJ. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. O indulto previsto no decreto número 11.846 de 2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e no parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente combinada, salvo se beneficiado com um redutor especial, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, incita ao tipo penal, nem seja pressuposto para incidência de circunstância agravante ou qualificadora. 2. A exasperação da pena base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto informativo 853 do STJ. 1. O limite de 1.000 maços estabelecidos no tema repetitivo 1143 para a incidência do princípio da insignificância não se aplica aos cigarros eletrônicos. 2. A excepcional aplicação do princípio da insignificância no delito de contrabando de cigarros não leva em consideração o valor dos tributos iludidos, parâmetro pertinente ao crime de descaminho informativo 853. A regularização do loteamento antes do oferecimento da denúncia afasta a tipicidade da conduta imputada ante a ausência de dolo do agente. A resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o cômputo em dobro do tempo de pena no Instituto Penal Plácido de São Carvalho aplica-se a todo o período de cumprimento em condições degradantes, independentemente da cessação da superlotação. A embriaguez voluntária e o ânimo exaltado do réu são insuficientes para afastar o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria. A maioridade subsequente da vítima não altera a natureza da ação penal pública incondicionada do crime de estupro de vulnerável perpetrado sob a egide da Lei nº 12.015 de 2009. O delito de falsa identidade é crime formal que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, danos inexatos sobre sua real identidade e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha configura bis e idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo desse tipo penal. A prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena base, pois tal circunstância não é reveladora da maior gravidade do modus operandi. Para a configuração do crime de prevaricação, exige-se o dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal de forma objetiva e concreta, não sendo suficiente a mera negligência, comodismo ou descompromisso. É flagrantemente ilegal a condenação pelo crime de tráfico de drogas, fundamentada essencialmente em prints de publicações de venda de entorpecentes em redes sociais e mensagens eletrônicas sem efetiva apreensão de drogas. Por tutelarem objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção na hipótese em que o crime de invasão de domicílio é seguido ou até mesmo precedido do crime de lesões corporais
no deletério contexto permeado pela violência de gênero doméstica ou familiar e sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa. É cabível acordo de não persecução penal em ação penal privada, mesmo após o recebimento da denúncia, tendo o Ministério Público legitimidade supletiva para propor a medida quando houver inércia ou recusa infundada do querelante. O roubo praticado contra menor de idade no caminho da escola supera a reprovabilidade da conduta e justifica o aumento da pena base. É desnecessária perícia técnica para configurar a qualificadora referente à escalada em furto, cujo iter criminis foi testemunhado pelos policiais. Um cabo de vassoura pode ser considerado arma branca imprópria, com potencial lesivo suficiente para atrair a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal, independentemente de perícia, se a lesividade do artefato ficar demonstrada por outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas. Aí vem o artigo 157 do Código Penal, diz: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vem um parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Aí vem um parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 7º, traduzindo aí o nosso informativo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, você já sabe, aumenta a pena de 1/3 até a metade, tudo estratégico aqui com Robson Concursos. A configuração do crime de perigo abstrato previsto no artigo 1º, inciso 1 da lei número 8.176 de 91, exige a comprovação do dolo, sendo vedada a responsabilização penal objetiva. A medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente. A absolvição com base no quesito genérico é assegurada pelo artigo 483, inciso 3º do CPP, permitindo aos jurados decidir com base em íntima convicção, independentemente das provas apresentadas. Tal prerrogativa é compatível com o princípio da soberania dos veredictos e a plenitude de defesa, que são pilares do tribunal do júri. Para a concessão de salvo-conduto no plantio cannabis sativa, para fins medicinais, não é exigível a comprovação da impossibilidade financeira de aquisição do fármaco importado, autorizado pela Anvisa. Aplicada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao juiz da execução, a teor do disposto no artigo 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Aí vem o artigo 148 da LEP, diz: em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços,
à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo-se sobre a questão etária. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da criança e do adolescente. É possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos. Aí vem detração, o artigo 42 do Código Penal diz: computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. A tipificação de condutas de pornografia infantil deve considerar a finalidade sexual evidente das imagens, abrangendo obscenidades e indecências. A proteção pública e notória da Amazônia Legal afasta a alegação de inépcia da denúncia por ausência de indicação da norma complementar para a tipificação do crime ambiental previsto no artigo 50A da Lei nº 9.605 de 1998. Aí vem o artigo 50A da lei, diz: desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. O parágrafo 2º. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare. O inadimplemento da multa compensatória prevista no acordo de colaboração premiada por comprovada hipossuficiência financeira não impede a progressão de regime acordado. A injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por esta condição, tendo em vista que o racismo é um fenômeno estrutural que visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados. É inconstitucional, pois viola a competência da União para legislar sobre direito penal e sobre normas gerais de licitação e contratação. Lei estadual que estabelece sanções a ocupantes comprovadamente legais e invasores de propriedades privadas, rurais e urbanas no âmbito de seu território. É constitucional por não configurar desvio de finalidade e por respeitar os limites formais e materiais expressos implícitos da Constituição Federal de 1988, o decreto presidencial que concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não supere 5 anos e que considera, para fins da concessão do benefício na hipótese de concurso de crimes, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal individualmente. Deus é bom e ama você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like, comente, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.